O bullying pode ser praticado de diversas formas de acordo com os perfis do agressor e da vítima. Os tipos escolhidos são tanto mais praticados quanto maior for o resultado e o impacto produzido na vítima. Normalmente, as formas escolhidas são praticadas de modo continuado. As agressões no ambiente escolar podem ir além das questões físicas. Bullying, o desafio às escolas do século XXI, é o tema do Mentalistas desta semana. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei Jaime Zorzi, diretor científico do Departamento de Fonoaudiologia Educacional da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Como vai, Jaime? Tudo bem? Tudo bem, muito bem. E também aqui com a gente a psicopedagoga e professora Késia Bombonato, que já foi presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Como vai, Késia? Tudo bem? Tudo bom, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde para os nossos ouvintes. E falar sobre um tema que precisa ser dito não só quando acontece alguma coisa especial, um crime, algum caso de agressão mais grave que cai na mídia ou, né, na grande imprensa, o bullying nas escolas, né? Antes da gente falar exatamente sobre os tipos de bullying que existem e tudo mais, só para a gente esclarecer aqui para o nosso ouvinte, Késia, do que se trata efetivamente o bullying? Na verdade, o bullying, né, não é uma coisa nova. Ele foi nomeado, né? E a gente fala que a gente só sabe o que a gente sente quando a gente nomeia o que sente. Já acontecia nas escolas desde sempre, né? Só que ele não tinha a força que tem hoje, muito em função também da divulgação, desta forma com que as crianças lidam com esse conceito de bullying. Uma palavra, se a gente for traduzir, é o valentão, mas na verdade o bullying ele ocorre nas salas de aula, né, dentro dos muros da escola. Depois nós podemos até falar um pouco sobre o cyberbullying, né, que extrapola os muros da escola, mas tem um contexto escolar também, que ele surgiu ali na escola, e é sempre ligado a uma agressão, onde a vítima está numa posição menor, que não tem como se defender. E aí nós vamos ver que este agressor também tem suas questões. Então nós podemos falar nesta vítima, esta vítima pode ser escolhida aleatoriamente, mas porque ela tem um comportamento, às vezes ela é mais tímida, ou às vezes ela se esconde mais no grupo, ou então ela tem alguma diferença, né, ou alguma diversidade que o grupo não aceita, mas pode ter também, às vezes, um colega novo que chega, um novato na escola, até ele ter um processo de adaptação na escola, também muitas vezes ele sofre esse bullying. O bullying nem sempre é uma agressão física, ele pode ser uma agressão oral e pior ainda, o bullying que afasta a criança, que ignora a criança, que essa criança fica deixada de lado. Tem também o espectador, que a gente não pode deixar de olhar para esse espectador, que muitas vezes ele fica sendo cúmplice do agressor de medo de ser a próxima vítima. Nós temos que olhar para esses protagonistas, né, dessa situação triste que é o bullying. Então, olha, até pegando a explicação da Késia aqui, nós temos a vítima, o agressor, o espectador, que seriam aí os três, entre aspas, personagens principais do bullying, sem falar nos familiares, professores, diretores, esses outros personagens que, digamos, permeiam essas figuras centrais, né? Mas muitas vezes o ouvinte pode pensar que a grande vítima de bullying pode ser o gordinho, o baixinho, o negro, o estrangeiro, né? Porque ainda mais agora que a gente tem muitos refugiados aqui no Brasil, então você tem inserção das crianças nesse ambiente escolar, crianças diferentes daquelas que vivem no Brasil, apesar de o Brasil ser tão diferente também. E eu queria que você dissesse, Jaime, pra gente, quais são as outras formas de vítimas de bullying que podem ser verificadas, né? Não só nesse estereótipo que a gente está acostumado. A vítima do bullying, aquela pessoa propícia a ser, enfim, foco dessas questões, normalmente tem uma diferença, e uma diferença que chama a atenção de um ponto de vista mais negativo, é uma inferioridade, um ponto fraco. Então ele pode ser uma diferença física, pode ser uma diferença
étnica, religiosa, aí tem várias dimensões de diferenças. E dentro da nossa área, o que chama atenção é a questão da comunicação. Falar de uma maneira diferente, não falar, ter dificuldades escolares e essas dificuldades escolares serem explícitas. Isso faz com que a pessoa também tenha um ponto frágil. E o bullying sempre acontece onde tem um ponto frágil. Muitas vezes o ponto frágil está na criança que é vítima, porque ela não tem uma condição física também de reação, tal, mas também tem alguma evidência. E dentro dessa área da comunicação é muito claro, assim, bastante clássico, o gago, a gagueira, né? A criança que tem esse problema, ela fica muito escancarada, fica muito evidente, facilmente acaba sendo alvo ou foco de muita gozação. O primeiro xingamento deve ser, você é o gaguinho você é o do gaguinho, personagem de desenho, né? Isso, você fala direito, enfim, realmente é uma situação bastante desconfortável. Nós temos também crianças com dificuldades para ler, e que são solicitadas a fazer leituras em sala de aula, em voz alta, que é o ponto fraco, então aquilo fica explícito, a criança fica assim muito sentida, muito fragilizada, muito diminuída, porque o bullying também vem dos eventos frequentes, né? Não é assim o eventual, eu briguei com você, empurrei você, eu te xinguei e pronto, é aquilo que é cotidiano e é uma pressão psicológica, física muito forte. E eu gostaria de lembrar também que o bullying não é só entre pares, né? Às vezes a gente como adulto também, um professor que esqueça o seu aluno porque ele é um pouquinho mais difícil, aprende menos, que não dá atenção devida, ou que dá uma risadinha toda vez que o aluno faz alguma coisa errada, dá aquele sorriso meio sarcástico. Então há muitas formas da gente fazer uma opressão assim, psicológica sobre o aluno. É interessante você destacar isso da pressão, e assim, a gente, nesse bate-papo, né, Kézia, a pressão pode vir não só dos professores, mas muitas vezes dos próprios pais, não é? Você observa isso também, muito, Kézia? Muito, né? Então, a dificuldade escolar, ela, primeiro, o aluno, ele vai ter uma atitude de comportamento, porque ele não está dando conta daquele conteúdo, ele não está conseguindo acompanhar a classe, tenta mostrar-se ou se colocar naquele grupo de uma forma mais agressiva. Então ele passa muitas vezes a ser o agressor e muitas vezes esse agressor foi vítima de bullying. Então é como ele muda de grupo, então agora parece que ele aprendeu como é que é fazer o bullying, então ele passa a ser agora o agressor, aquele que foi vítima. Os pais, muitas vezes, nessa exigência ou nesse nível de cobrança que não tem exatamente esse acompanhamento com os filhos, ou não está sabendo se o filho está podendo realmente acompanhar, ou então ele cobra muito o aproveitamento, o rendimento, quando aquela criança não está podendo corresponder às expectativas deles, e aí ele chega para a escola já com a autoestima muito abaixo. Então, essa autoestima ruim faz com que ele esteja pronto para ser a próxima vítima. Porque os pais, muitas vezes, e isso assim que o Jaime falou, que tem autores, né, Jaime, que falam, não, só vamos chamar de bullying se está entre seus pares. Né? De pai para filho não é bullying, é agressão mesmo, né? De professor. Então, mas a gente generalizou esse termo mesmo e até as crianças repetem, né? Aquele professor faz bullying comigo, né? Eu acho que se pensarmos que o bullying é uma agressão, seja ela por um sorrisinho, como o Jaime falou, né? Ou até não ouvir a criança, porque às vezes a criança tem uma dúvida em sala de aula e na primeira vez que ela vai falar, o professor responde, mas eu já expliquei isso. E esse já expliquei isso neste tom, a criança fica pensando, então eu sou incapaz. Se ele acha que eu já deveria ter entendido, eu não entendi, então é uma agressão também. Então aí também se generalizou nessa questão da agressão também entre diferentes. Porque se a gente pensa que o agressor é alguém que vai escolher uma vítima, que a vítima não pode se defender, então como é que essa criança vai se defender da figura do professor que está ali? Chamarmos de bullying, e aí depende de linhas, mas eu penso que é tão danoso, né, de um professor para o aluno, quanto entre os seus pares e até os pais, né? Os pais às vezes fazem distinção em casa. O seu irmão vai tão bem, por que você não vai? Essas comparações são terríveis.
né, para aquela criança que está ali tentando corresponder àquela expectativa dos pais, e às vezes nem é com o irmão, às vezes é com o primo, ou até com o coleguinha. Por que seu coleguinha vai tão bem e você não vai? Então os pais às vezes não percebem que por trás dele achar que ele está estimulando, é uma forma dele estar agredindo aquela criança. E muitas vezes essa criança pode aprender dentro de casa mesmo. Olha, bateu, levou, né? Bateu, né? Apanhou na escola, bate no amiguinho. Por aí vai, a discussão vai um pouco além, mas infelizmente nosso primeiro bloco já está terminando. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Mentalistas. Estamos falando sobre bullying e a gente volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta aqui com Mentalistas, estou recebendo o fonoaudiólogo Jaime Zorzi e também a psicopedagoga e professora Késia Bombonato. Késia, a gente tinha deixado no outro bloco essa questão dos pais fazerem uma certa cobrança, né? Eu queria depois falar mais especialmente no ambiente escolar e entre os pares, os coleguinhas, mas ainda falando sobre a influência dos pais. Até que ponto essa cobrança dos pais, não, você tem que ir bem em matemática, você tem que ir bem em português, você tem que saber falar em público, essas cobranças não são até certo ponto saudáveis para a criança, para que ela possa se desenvolver. Porque acho que a linha é bem tênue ali, né? Entre a cobrança excessiva e que se torna uma certa violência e não aquela cobrança no sentido de que vai, meu filho, você pode sim mais, estou aqui, né? Como é que se dá essa diferença? Você falou muito bem, né? Aí o equilíbrio é muito difícil para alguns pais. Você tinha falado no bloco anterior a questão de que pais estimulam, bateu, levou, né? E eu estou lembrando de uma garotinha de 7 anos que é muito agressiva e nós trabalhando com a família, ela falou, então, você tem que colocar uma coisa para eu desaprender na minha cabeça, Késia, porque meus pais me ensinaram que eu tenho que bater para não apanhar. Então, como é que eu desaprendo isto agora? Esta diferença, né, do quanto eu vou estimular, né, eu não preciso comparar para estimular. Eu tenho que estimular comparando ele com ele mesmo. Olha o que acontece quando você produz melhor, quando você se dedica mais. Então, eu acho que se é para comparar, é comparar o rendimento dele com ele mesmo. Para que seja um reforço positivo, né? Isso, exatamente, porque punição é um reforço negativo. E aí o que nós vamos pensar? No estresse que essa criança acaba sofrendo. Eu já tive garotinha de 9 anos que fez uma cirurgia de úlcera por conta do estresse, de exigência. Então, este nível de exigência, ele tem que ter o bom senso. Lógico, porque a criança, se ela não tiver um estímulo, né, ela vai entrar na zona de conforto. E o que a gente tem que evitar é exatamente essa questão da zona do conforto. Então, mas o estimular não significa massacrar. É esta a diferença. Porque se eu tenho um nível de exigência tão grande que eu coloco essa criança sobre um estresse, ela não tem condições, até do ponto de vista neurológico, de aprender. Porque a criança que fica diante de uma situação de estresse, ela fica paralisada diante da aprendizagem. Agora eu queria também abordar essa questão mais orgânica, Jaime. No bloco anterior você tinha mencionado as crianças que sofrem com os gagos, né? Aquelas que têm dificuldade para ler, que são muito por vezes expostas em sala de aula. O professor fala, vai lá ler na frente, ou né, alguma coisa assim. Na clínica mesmo, quais são as reclamações que se tem a respeito disso? Você chegou já a pegar pacientes que sofreram muito com esse problema de comunicação e que sofreram efetivamente bullying? Quando você começou a perceber que a fonoaudiologia poderia trabalhar dinamicamente com essas questões do comportamento, né? E tem que trabalhar mesmo, porque uma coisa é a dificuldade em si e outra coisa é o impacto que essa dificuldade causa na família, junto aos pares, na escola, as limitações que isso pode trazer.
nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a diferença, porque isso nos leva também a falarmos sobre as diferenças. Porque a gente tem uma tendência a achar que todo mundo é igual, tem que aprender igual, ao mesmo tempo, da mesma forma. E uma dificuldade muito grande que nós temos assim de aceitar que existem características de aprendizagem diferentes e, acima de tudo, que todos podem aprender, quaisquer que sejam suas limitações. Quem tem assim dificuldades evidentes de fala, por exemplo, língua presa, né, chamada língua presa, que acaba distorcendo um pouco a fala. Então é vítima normalmente de gozação, né, de bullying, isso pode se tornar frequente. A gagueira também é alguma coisa que chama muita atenção. As dificuldades de leitura chamam muita atenção. Quem tem uma fissura palatina também pode chamar muita atenção. Quem tem uma voz mais aguda ou mais grave ou mais rouca também pode chamar a atenção. Então são muitas as situações. O que a gente orienta? Primeiro, que as escolas tenham uma condição de detectar problemas. Não se inibam em relação a isso, tenham suas políticas de detectar, até mesmo para prevenir agravamento de problemas. É preferível, às vezes, pecar pelo excesso, né, do que pela falta. Muitos desses casos têm tratamento e muitos desses casos têm superação, e superação boa. Há problemas mais marcantes e mais duradouros, como uma deficiência intelectual, uma deficiência auditiva, que também são muito chamativas. Então, o deficiente auditivo é outro que é vítima, colocado nessa posição de quem vai sofrer bullying ou outras situações bastante desconfortáveis mesmo para eles, né? Pode ser que os pais ou a escola descubram com o tempo que a criança tem problemas de audição, não é? Porque eu já ouvi alguns casos de crianças que vão passando de ano com uma certa dificuldade de aprendizado, vai mal nas provas, não conseguem ouvir direito, mas ninguém sabe que o problema é de audição e só vai diagnosticar lá na frente isso, não é? A gente tem visto casos de meninos e meninas com 10, 11 anos de idade que se percebe que são deficientes auditivos. Mas a história... 10 anos? 10 anos, é uma coisa absurda. Passou 10 anos da vida sem ouvir direito. Uma coisa absurda. O interessante é como que vem a queixa. A queixa vem assim: é desatento, está indo mal em português, escreve errado, não fala todos os sons, a gente não sabe se aprova ou não aprova. É um problema, na realidade. Preguiçoso. Conversa muito com os amigos, é claro, ele perde a informação auditivamente, vai falar com o vizinho para saber o que está se passando, principalmente aqueles que são mais interessados em estarem ali acompanhando tudo o que está acontecendo. Então, a gente vê que os nossos educadores também muitas vezes não estão preparados para lidar com a diferença, com a dificuldade, atribuem muito a uma questão assim do desinteresse, da falta de atenção, como se fosse algo externo ao aluno. A gente tem que prestar atenção, porque pode não ser bullying isso daí, mas é um sofrimento muito grande também para esse menino, que ele se sente mal visto, não compreendido, e ele não sabe dizer para o professor: olha, professor, eu sou surdo, então não estranhe se a hora que eu vou escrever eu omito lá algumas palavras tipo A, tipo D, que realmente é mais difícil para eles, ou eu troco alguns sons que a minha perda auditiva não permite ouvir aquela frequência. É como se eu tivesse que se desculpar pela deficiência. E outro aspecto muito importante que vem, né, pelo que o Jaime levantou, a questão do processo de inclusão nas escolas, que os professores, por mais boa vontade que eles tenham, eles não estão preparados para fazer um processo de inclusão. A escola se dispõe a atender um caso de inclusão e essa criança, ela fica à margem. Porque eu tive uma garota que, quando foi para o ensino médio, ela falou: Kézia, pelo amor de Deus, eu não quero mais estar nessa escola. Por que acontecia? Mas nós trabalhamos a inclusão, todos os professores ajudavam, ela tinha um déficit, né, uma desabilidade cognitiva, e os colegas eram ótimos, mas, nossa, eles são muito bons com ela. Mas o que era ser bom? Não, deixa, fulaninha, você não precisa fazer, deixa que nós fazemos aqui, você só fica sentadinha aqui. Isto é muito agressivo para aquela mocinha. Quando ela estava no ensino médio, eu não quero mais. Então a gente fala da agressão, mas deixar essa garota à margem, só assistindo, não, você não precisa fazer nada, né, porque nós vamos fazer. Então, dentro da sala de aula, parece que existia uma inclusão. Quando ela ficava no pátio, ninguém queria ficar com ela. Então, ela ficava ali, ou ela ia procurar um adulto para conversar, para falar. Então, esse processo de inclusão depende muito da capacitação desses professores. E isto há de haver
um investimento sério nessa capacitação de professores. Uma coisa que eu queria abordar também, você já citou no bloco anterior, além do bullying, o cyberbullying, que é aquele que sai dos muros da escola. Mas falando dentro da escola e como é que ele sai dos muros da escola. Então, o bullying pode ser de diversos tipos, como a gente já falou aqui. É uma agressão física ou moral, e moral tem várias facetas também. Quais são os mais comuns tipos de bullying que eles acabam ganhando esse universo cibernético? O cyberbullying, ele é desastroso porque ele tem uma velocidade ímpar. Algo que cai na rede, você não tira mais, né? Caiu na rede, você pode tirar, mas ali já fez o estrago, né? Então, muitas vezes, isto é levado para as páginas de redes sociais. Então, aquela criança fica muito exposta. Então, muitas vezes, até o professor, às vezes é feito, né, essa exposição do professor, de alguma coisa do professor, os alunos aproveitam, às vezes até um anonimato, muitos fazem no anonimato, que é pior ainda, né, porque você não consegue identificar, que é uma covardia, né? Agora, aquela criança que fica exposta, né, numa rede social por alguma questão, seja ela qual for, é uma agressão muito grande. É aí que a gente fala qual o cuidado que a família tem que ter, né? Então essa família precisa olhar, essa criança mudou o comportamento? Essa criança está triste, ela não está querendo a escola, ela não está querendo comer. Então a criança sinaliza, ela vai sinalizando. Então como é que esses pais percebem? Estando ao lado da criança. Então, isso é muito importante. O processo de educação, ele é um processo de escolha dos pais, né? Então, quando eu tenho um filho, eu tenho que acompanhar isso e saber dar um espaço para aquela criança, poder saber ouvir para a criança falar e saber falar o que a criança vai ouvir. Então, porque muitas vezes a criança vem com uma queixa e os pais já falam, isso você resolve lá. Aí o pai, ele também deixa de falar em casa. Né? Porque essa é briguinha de criança, não vou me envolver, e as coisas vão pegando rumo e cai na rede. Daí quando cai na rede, aí muitas vezes é que os pais vão ter ciência do estrago, que já está maior do que eles imaginavam. Ô Jaime, no caso da clínica, você já pegou alguns casos de crianças que reclamaram que sofriam preconceito por dificuldade na comunicação também na escola? Sim, Você poderia citar para a gente alguns? Isso é muito comum, se queixarem de que são vítimas dessa situação, enfim, de depressão verbal, física não, física menos, mas principalmente de gozação mesmo, né? de salientar os defeitos. Eu queria também complementar algo que a Kézia levantou a respeito da família acompanhando. Na verdade, a gente tem que pensar na família, não só da vítima, mas também nos pais, que têm filhos que têm esse perfil um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais, né, de uma má liderança muitas vezes, né, porque o praticante do bullying normalmente tem uma certa ascendência sobre o grupo. Ele é o faz popular isso ali. É popular, faz isso também para chamar atenção, para garantir uma posição. Eu acho que a gente, como pai, também tem que ficar muito atento ao perfil dos filhos. Num certo momento, esse perfil pode envaidecer os pais. Não, olha, meu filho, olha como ele se impõe, sabe se defender e tal, mas às vezes está sendo ruim para essa própria pessoa, porque o mundo no futuro vai requerer outro tipo de relação. Essas pessoas têm grande risco de serem desadaptadas no futuro, que tem esse perfil, porque liderança hoje não é sair mandando, né? Já acabou esse tempo. A liderança hoje é saber coordenar pessoas, e não só do ponto de vista técnico, do trabalho, o que quer que seja, mas do ponto de vista de envolvimento, né? Sociocognitivo, emocional, motivacional. E quais as razões que estão levando esse agressor a agir daquela forma? Exatamente. Ele também pode estar numa situação de sofrimento. O agressor também é alguém que precisa ser cuidado e bastante. Eu queria saber o que se passa na cabeça da criança que comete o bullying e da criança que sofre o bullying. Por que a criança que faz o bullying com o coleguinha, ele faz isso? Dá pra gente ter uma resposta direta, assim, sobre isso ou não? Vai variar dependendo de criança para criança? Sim, quando a gente fala em comportamento, né, Camila, é muito difícil a gente fechar regras. As regras
para comportamento são fluidas, né? Porque você age dessa forma, porque você provavelmente já deve ter sido vítima ou não, você mesmo falou, às vezes é estimulado pelos pais. Agora, a gente sabe que uma criança que sofre bullying, né, vamos pensar primeiro na que sofre bullying, está sobre um estresse, ela vai desenvolver um comportamento muito ansiolítico. Isto a gente sabe que acaba dando uma disfunção, né, dos neurotransmissores. Isso acaba alterando, né, uma disfunção dos neurotransmissores, que são serotoninas, né, que são muitas vezes responsáveis pela sensação de prazer, de estar bem. Existe ali uma alteração também muito importante dentro do hipocampo, que é responsável pela memória. A criança fica tão focada nessa questão de como eu vou me defender, e ela acaba liberando hormônios cortisol sobre um estresse, e isso acaba interferindo na capacidade mnemônica dela. Então, isto é... Ela vai ter dificuldade, por exemplo, de aprender coisas novas. Sim, porque, né? Sim, porque altera todo o processo de aprendizagem do ponto de vista da neurociência, que está aí para explicar para a gente, né? Existe até um problema, até alterar também os níveis imunológicos. Então, tudo isso a gente sabe que interfere na saúde física e mental. Então, isso é muito importante. O agressor, então, muitas vezes, ele está sob pressão também. Então, ele precisa mostrar que ele é o tal, ele precisa... Por que ele precisa? Qual a utilidade daquele comportamento para ele? Então, ele também tem uma disfunção que precisa ser olhada. Por que ele precisa mostrar que ele é o valentão, que ele pode agredir, que ele pode tudo? Então, nós temos que olhar um pouco a história dessa criança. Como é que foi, né, o desenvolvimento dela, que traumas essa criança viveu, né? Como é que foi todo esse processo escolar, né? Como é que foi o desenvolvimento psíquico dessa criança, né? Então, nós temos que olhar para cada caso, ele é um caso. Então, não existe normas que a gente vai assim, não, é assim porque aconteceu aquilo. Mas a gente sabe que há incidências maiores quando traumas ou circunstâncias outras abalaram o desenvolvimento dessa criança. Vocês acham que, de maneira geral, as escolas e os professores não debatem muito esse tema do bullying? Quer dizer, isso só é falado quando cai alguma coisa mesmo na mídia? A gente teve, acho que se eu não me engano faz uns 3 ou 4 anos, me perdoe se não quer, faz bastante tempo, teve um caso de um menino lá no Rio de Janeiro, em Realengo, que ele era extremamente um adolescente isolado, né? Tinha algumas questões religiosas, mas que não veio ao caso. O fato é que ele pegou uma arma e saiu atirando pela escola inteira, né? Foi até chamado o tiroteio lá, o atirador de Realengo, né? Tudo mais. E a família dele dizia que ele sofria bullying na escola, ninguém queria ser amiguinho dele, ele vivia em pleno isolamento social. Isso ganhou bastante a mídia, e aí falou-se muito sobre bullying daí pra frente. Mas dentro dos muros da escola, isso é falado? Por exemplo, quando acontece uma briguinha entre amiguinhos ali, coleguinhas, e um faz bullying com o outro constantemente, né, que a gente já sabe que não é um episódio só pontual, mas uma constante, os professores vão lá e falam assim, tá bom então, Joãozinho e Maria, vocês estiveram nessa situação, gente, vamos falar sobre bullying, olha, bullying é isso, acontece aquilo, não se deve fazer. E isso é uma realidade ou não? É muito romance pro meu gosto, hein? Deixa eu falar um pouquinho, lembrando, né, de quando a gente está dentro de uma sala de aula como professora, né? Então, aquela criança que sofre um bullying calada e que não está atrapalhando a aula, digamos assim, muitas vezes para o professor também passa desapercebido, né? Agora, aquele agressor, né, que acaba tumultuando a aula, então ele acaba chamando atenção e o professor acaba. Hoje nós temos, sim, políticas que até o estatuto, né, do adolescente, da criança e do adolescente, enfoca muito isso. Acho que há um amparo até legal para essas questões, né? Hoje nós temos o Conselho Tutelar, apesar de ter pesquisas, né, que o bullying tem uma incidência maior em escolas privadas do que na escola pública. E isso eu fiquei pensando por quê, né? Porque se a gente pensar que na escola pública, existe, de uma certa forma, uma
uma homogeneidade em termos de nível social. Existem casos ou outros, lógico, né? Mas a maioria, né, dos alunos da escola pública, eles têm mais ou menos a mesma origem social. Já na escola privada, as diferenças são muito grandes, né? Porque são diferentes de formação, de todas essas outras questões. Então, para mim, foi até algo assim, quando eu estava lendo a pesquisa, uma diferença pontual e bastante importante, né, dessa diferença entre a escola pública e privada. Então, na escola privada, nas escolas particulares, o que a gente tem visto, há sim uma preocupação nessas aulas de orientação que hoje as escolas colocaram dentro da sua grade, né, um momento em que tem orientação de estudos, onde se fala de valores e que essas questões podem ser discutidas. É que o espaço, muitas vezes, para a discussão desses temas, ele não é tão amplo quanto poderia ser. E por que não? A gente pensa um pouco em termos da grade curricular, né? Então, nós temos uma grade curricular que tem que se dar conta nesse planejamento, né? Então, e aí vai depender muito da filosofia que a escola adota. Então, se é uma escola muito conteudista, ela vai ter um enfoque voltado para o conteúdo, né? Agora, as escolas que têm um aspecto voltado mais para a questão formativa, então essas acabam pondo na sua grade sempre aulas ou esses encontros ou esses debates ou essas palestras para que se trabalhem essas questões. Mas eu acho que ainda é ineficiente por conta dessa falta de capacitação até do professor trabalhar com isso mesmo. O que você acha, Jaime? Nessa linha mesmo, porque a melhor forma de se combater o bullying é a prevenção. E a prevenção se dá nesse sentido, não esperar as coisas acontecerem, mas a gente sabe que está presente em todas as situações, e a escola é uma situação extremamente favorável para que isso ocorra, né, de frequência altíssima. Então, a melhor medida é falar sobre, né, explicar o que é o bullying, levantar razões, até mesmo pedir para que os próprios alunos se posicionem a respeito do que eles acham dessas atitudes, o que eles fariam frente a uma atitude dessa maneira, até voltando à questão dos protagonistas, né? Quem são os protagonistas? É aquele que agride, aquele que só fica na expectativa, fica ali só olhando, observador, e tem, eventualmente, aqueles que defendem ou quem está sendo agredido de uma certa forma. Então, a melhor política é tentar desenvolver essa ideia de que, primeiro, é uma coisa errada. Não? Por que se faz isso? O que é que leva alguém a fazer isso para alguém? Lidar com a questão das diferenças, porque é sempre na diferença que se pega, aquela diferença negativa, não é? É sempre aquela diferença que fragiliza a pessoa. Então, falar das diferenças, isso é bastante importante. Envolver as famílias, porque as famílias também têm que estar muito atentas. A própria Kézia falou, observem os sintomas, eles podem estar ocorrendo. A criança começa a se comportar de uma maneira diferente, coisas novas começam a chamar a atenção, desde fisicamente até psicologicamente, mudanças gerais no comportamento, uma recusa muitas vezes de ir para a escola, porque a escola se torna aquele ambiente extremamente ansiolítico, né? Hostil, de sofrimento, hostil. Tem que envolver as famílias. Muitas vezes as famílias nem sempre têm a disponibilidade de participar, de estarem presentes nas escolas, mas a gente precisa de uma integração maior. É claro que não entra na questão do bullying, mas entra na questão do sofrimento, e nós comentamos algumas coisas a respeito da expectativa, né? Falou-se muito da expectativa, daquela ansiedade, expectativa ou cobrança que é favorável, saudável. Realmente a criança, para se desenvolver, ela precisa de uma certa expectativa, né? É bom que a gente sinta no ar, às vezes os pais não precisam nem falar, sente no ar. Puxa vida, olha como todo mundo aprecia agora que eu estou fazendo um desenho bonito, eu aprendi a fazer conta, eu aprendi a ler e escrever. Às vezes não precisa nem falar, está no ar, assim, é subentendido que aquilo é muito valorizado. Agora, a falta de expectativa
também leva o sujeito a se acomodar e não ter uma força própria. E não acreditar, né, nele. E não acreditar nele Ele não mesmo. recebe o reforço de que ele está correspondendo. Então, se não cobram de mim, é porque eu não posso dar mais. Exato. E uma preocupação que a gente tem hoje e que está acontecendo muito, e os pequenos não verbalizam, mas tem as manifestações comportamentais todas e psicológicas, que é o excesso de exigência no infantil. Às vezes querer que a criança esteja alfabetizada aos 3, 4 anos, ou já escrevendo letra cursiva, ou fazendo coisas que não necessariamente todo mundo faz naquela idade, que de fato começa a se criar um nível de cobrança, de exigência que está totalmente fora da maturidade geral da criança e às vezes até mesmo do interesse. Então, muitos defendem que, de fato, a criança precisa estar exposta. Claro que precisa estar exposta, mas uma coisa é eu dizer para você, vamos desenhar as letras, e você desenhar do seu jeito, e eu valorizar, e saber que você está desenhando a letra, e naquele momento é o que você consegue fazer. Não tornar obrigatório que no dia seguinte você faça uma letra que pode ser usada para fazer convite de casamento, né? É totalmente diferente. Então, o que eu tenho observado é uma ansiedade muito grande em crianças pequenas, sujeitas a expectativas e cobranças muito fortes pedagógicas e muitas vezes familiares também, porque todo pai, toda mãe gostaria de ver seu filho aos 4, 5 anos lendo, escrevendo, fazendo conta de uma maneira brilhante. E isso não é um bullying propriamente dito, mas é uma situação de sofrimento. Eu acho que a gente até partiu para uma noção um pouquinho mais ampla, né, do que é sofrer no ambiente escolar, e sendo bullying talvez um tema aí tão importante. Mas temos outras variações também de sofrimento e de cobrança ou de pressão sobre a criança que vale a pena pensar. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos na sequência com o último bloco do Mentalistas falando sobre bullying. A gente volta já já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. E agora, doutor? E aqui no Mentalistas falando sobre esse assunto tão sério que é o bullying, um desafio às escolas no século XXI, e vamos aprofundar mais esse tema com o Dr. Joel Renaud, nosso colunista aqui da Rádio Estadão e do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Tudo bem, Dr. Renaud? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Um abraço a você e a todos os queridos ouvintes da Rádio Estadão. A gente abordou algumas problemáticas aqui sobre o bullying, mas eu gostaria que o senhor explicasse aqui para o nosso ouvinte da Rádio Estadão quando o bullying efetivamente emite aquele sinal de alerta, né? Quer dizer, a gente tem casos de crianças que muitas vezes acabam se cortando, até mesmo se mutilando, como um pedido de ajuda mesmo, né? Para os pais ou para os professores, para os adultos responsáveis, né? Qual que é a alerta que a gente pode fazer aqui para o nosso ouvinte com relação a esse assunto, hein, doutor Renaud? Muito se fala a respeito dos sintomas das crianças que sofrem bullying, que podem ir de depressão a quadros de transtorno de estresse pós-traumático ou outros transtornos de ansiedade. E nós nos esquecemos das crianças que muitas vezes dão sinais também que são praticantes de bullying. Crianças muitas vezes mal criadas, arrogantes, que mentem reiteradamente, que têm maus tratos muitas vezes com animais. Então é importante que também se veja o outro lado. O que a gente observa nas escolas é que não há um projeto de bullying adequado. Muitas vezes as pessoas têm vivências pessoais, eu digo diretores, professores, mas assim você não tem um projeto sistematizado para uma abordagem adequada do bullying. Uma questão que também é um tabu, que criança não pratica em hipótese alguma maldade. Claro que a criança é um ser que a gente poderia denominar incivilizado, e cabe aos pais, aos professores, ajudarem elas a construírem uma estrutura de personalidade saudável. Mas, por outro lado, há crianças que podem ter, por exemplo, algum transtorno de conduta, e isso também precisa ser diagnosticado e abordado adequadamente. Bullying é um processo contínuo de insulto, calúnia, agressão, seja inclusive pela internet, e não simplesmente aquele universo infantil
onde ainda a criança não tem uma noção precisa do outro, das questões de convivência e às vezes chama o coleguinha de um termo pejorativo, porque senão também essa generalização pode ser tão deletéria quanto. Doutor Renan, sempre que a criança é vítima de bullying, ou até mesmo aquela que é que está no papel de agressora mesmo, seria interessante um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, no sentido de tentar resolver essa questão também? Em primeiro lugar, os pais unidos aos professores, ajudando a escola a estabelecer um projeto que realmente possa prevenir episódios de bullying e não simplesmente dizer eu não tenho nada a ver com isso é culpa da criança, o que é uma visão totalmente absurda. Uma vez desenvolvida a capacidade de diagnóstico, tanto dos possíveis agressores quanto das possíveis vítimas, o encaminhamento para um trabalho de psicoterapia e, em alguns casos, até uma abordagem psiquiátrica. Mas o que eu digo é assim, é que as pessoas elas ficam excessivamente focadas apenas nas vítimas, o que é importantíssimo, óbvio. Mas, por outro lado, não podemos nos esquecer das crianças que podem dar indícios de ter um perfil de agressoras. Essas crianças também precisam ser ajudadas. A gente sabe que a maturidade hoje só começa depois, geralmente, dos 18 anos, onde o nosso córtex pré-frontal, que faz o ajustamento das ideias, dos valores, das críticas, ele está num processo de maturidade. Então, é importante que os pais, os professores e a sociedade, elas se organizem melhor e estudem com mais embasamento, inclusive científico, essas questões do bullying, para que não fique nesse tipo de discurso que acaba não acrescentando tanto em termos de prevenção, porque a palavra prevenção é fundamental em qualquer área da saúde mental, enfim. Muito bem, esse é o doutor Joel Renan, nosso colunista aqui da Rádio Estadão, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, participando aqui do nosso Mentalistas. Obrigada, viu, doutor Renan? Um grande abraço. Até a próxima, Camila. Um grande abraço aí para você e a todos os ouvintes da Rádio Estadão. Mentalistas. Uma coisa que a gente sempre ouve, pelo menos eu recebo mensagens dos ouvintes aqui na rádio, falando o seguinte: mas antigamente eu era chamado de narigudo, 4 olhos, saco de batata, etc, 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 vários apelidos, e ninguém falava que era bullying. E agora tudo é bullying. O que a gente pode dizer para essas pessoas que pensam dessa forma, hein, Kézia? Então, Camila, foi quando nós falamos logo no começo a questão só de nomear. A relação professor-aluno dentro da sala de aula mudou, a relação entre os próprios colegas mudou. Então, hoje, antigamente se tinha assim essa brincadeira, era bullying, de fato já era um bullying. Já era, então. Já bullying. Era, só que não era nomeado, né? E muitas coisas, né, aconteciam dentro da escola de aula que eram extremamente danosas para as crianças. Eu trabalhei muito, a minha formação primeira é matemática. As crianças muitas vezes se colocavam diante da matemática como sendo um horror, um pavor, né? Então, eu não vou aprender matemática, e um rótulo errado. E aí a questão dos rótulos que a gente tem, né? Ele é inteligente porque ele só tira 10 em matemática, ou ele é burro porque ele não consegue fazer as contas. Isso é um conceito totalmente distorcido, né? Porque o que é inteligência não tem nada a ver com a habilidade. Então, essa questão de se comparar, no meu tempo levava a isso, bom, como é que isto era abordado? Realmente, chegava em casa nem se contava, porque também muitas vezes em casa os pais não sabiam nem o que a criança estava aprendendo. Tem um relato de adultos hoje que desenvolveram uma ojeriza à leitura, né, leitura escrita, porque quando no primeiro dia de aula
chegou e fez na segunda página, porque ele achou que a primeira página era para fazer, né? Quando chegou ele contou para a mãe que tinha apanhado da professora, que a professora falou que era um burro, porque ele começou na segunda página do caderno. Ele disse, mas ninguém me ensinou que não era para começar na segunda página. Então, isso já existia há 50 anos atrás. Esse adulto tem 60 anos e levou isso para a vida inteira. Não é que não se tinha bullying, é que, né, a partir do momento em que nós fomos dando conhecimento, trazer o esclarecimento aos pais, porque esse adulto com 60 anos, ele odeia ler e escrever, e ele lembra sempre esse fato do que ele levou um coque, né, que a gente chama na cabeça, porque começou a escrever no primeiro dia de aula, na segunda página do caderno. E aí vem a questão dos rótulos, né? Ele é burro, e hoje os rótulos mudaram, né? Ele é disléxico, ele é descalcúlico, ele é um TDAH. Então a gente também tem que tomar muito cuidado, né, com os rótulos que muitas vezes não representam o diagnóstico correto. Então uma criança que tem dificuldade em matemática não significa que ela tem uma descalculia. Uma criança que tem dificuldade de leitura e escrita não significa que ela tem dislexia. De fato, existe a dislexia, existe a descalculia, tem o distúrbio de déficit de atenção, isso existe. Mas isto é uma incidência de 5% ou 6%. Não é todas as crianças que têm um problema de leitura e escrita que tem uma dislexia. Então, a criança fica inibida às vezes de ler, vai lendo cada vez menos, vai escrevendo cada vez menos e nem por isso tem uma dislexia. Essa relação, né, da família estar dentro da escola é muito importante, porque as famílias não participavam desse processo. A formação acadêmica era literalmente função da escola. Hoje a gente sabe da importância dessa parceria entre família e escola. Se a gente não fizer essa triangulação, aluno, criança, escola e família, nós não estamos trabalhando com a aprendizagem. Ô Jaime, eu fiquei pensando até nisso que a Kézia estava falando pra gente, que você tem o rótulo, aí você tem esse adulto de 60 anos de idade que fez um resgate aí do seu passado histórico e lembrou que sofreu bullying lá atrás, né, na infância e tal. Ou é isso, ou era uma extrema violência que se tinha no ambiente escolar, dos professores para com os alunos, ou agora no século XXI você tem uma patologização de alguns quadros, né, que você disse TDAH, entre outras doenças, né. Para a criança chegar nas suas mãos, você como fonoaudiólogo, ela já chega com um meio caminho andado ou não é bem por aí? Ela chega com uma queixa e, na verdade, você descobre que é outra? Na verdade, chega com uma queixa, que não necessariamente é uma queixa que corresponde à realidade. Pode ser mais simples do que se imagina, pode ser mais complicado do que se calcula também. Na verdade, nós temos que verificar como anda a nossa educação. Então, nós temos uma educação, na verdade, bastante questionável do ponto de vista dos resultados a que ela leva em todos os sentidos. Temos uma escola muito conteudista, muito voltada para preparar para o exame vestibular, o que depois não garante que o sujeito vai ter um sucesso profissional, um sucesso pessoal. Realmente a gente não tem tido essas histórias. Então, dentro dessa perspectiva, quem não está acompanhando dentro das expectativas, normalmente é visto como tendo algum problema. Então, o problema é sempre externo à escola, é sempre de alguém que não está aprendendo. Eu ensinei, eu sou professor, eu ensinei. Você é aluno, você não aprendeu, você tem problemas, porque eu ensinei. Porque eu já dei a matéria, eu já falei, já está escrito nos livros, está tudo lá, você não está aprendendo porque você tem problema. Na realidade, quando a gente começa a olhar as estatísticas, a gente poderia esperar que 10 a 15% da população tivesse alguma dificuldade. E aí envolve tudo, esses transtornos chamados neurofuncionais, como a descalculia, TDAH, dislexia, os transtornos mais importantes, como deficiência intelectual, autismo, ou deficiência auditiva, deficiências múltiplas. Então, a gente poderia ter 10 a 15% da população, de fato, ficando para trás ou tendo uma necessidade especial na educação. Quando nós olhamos os índices das avaliações nacionais e internacionais,
estamos longe desses 15%. O ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, em média, dá como 60% das nossas crianças, a média dos estados, como estando em nível precário de alfabetização no final do 3º ano. Ou seja, essas crianças já foram 3 anos para a escola e não aprenderam a ler e escrever. E não estou dizendo dos 10% que tem problema, estamos falando de 60% a 70% da população escolar, pensando o Brasil todo e principalmente a rede pública. Kézia, eu queria tocar no assunto do suicídio. Quando a gente fala de bullying, às vezes a pressão pode ser tão grande naquela criança que ela não vê outra saída a não ser dar cabo da própria vida. Né? Isso é comum no Brasil. A gente sabe que nos Estados Unidos e alguns países da Europa é bem comum isso. O bullying ou cyberbullying, e aí culminar num ato suicida, né? Sim. O que você pode dizer? Lógico que o suicídio, ele implica também em outras patologias que estão por trás disso, né? Não é todo mundo que sofre um bullying que vai ser um suicida. Existe, primeiro, um histórico do desenvolvimento dessa criança, né? Lógico que pode ser um disparador, mas não a causa, né? Porque o suicida, ele tem características próprias. Eu acho que o que é mais frequente a gente vê também são crianças que se automutilam. É muito triste, crianças que se cortam, chegam no consultório, né? Geralmente elas começam pelo braço, né? Para esconder, porque elas vão se cortando, e já recebi crianças com o corpo todo mutilado, né? Se cortando. É comum até isso. Isso é mais comum do que a gente pensa, não é algo comum, mas a gente não gostaria que fosse uma incidência alta. E aí tem questões aí que são psicopatológicas, que entraria num outro nível até de um distúrbio psíquico mesmo, né? Quando essa criança se mutila, o que ela está querendo falar? E elas falam para mim, Kézia, eu tenho quando eu me corto, é uma sensação que me dá de libertar alguma coisa, outras sentem prazer com aquela dor. Né? Porque a dor interna é tão grande que cortar alivia a dor. Então, quando essa dor ela fica tão insuportável, então às vezes o sujeito não vê outra solução a dar cabo na vida, porque ele acha que ele não vai mais suportar tanta dor. Muito bem, infelizmente a gente está terminando Mentalistas essa semana, falamos sobre a importância do bullying e o recado está dado, né? As escolas, os professores, os pais, todos os atores aí, né, dessa cena precisam ficar bastante atentos a essa questão do bullying e ao sofrimento da criança e do adolescente também. Queria agradecer muito a participação da psicopedagoga e professora Kézia Bombonato, que já foi presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, e também o Jaime Zorzi, diretor científico do Departamento de Fonoaudiologia Educacional da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado. O Mentalistas desta semana fica por aqui. Lembrando que você, ouvinte, pode acessar esta e todas as outras edições do programa no nosso site radio.estadão.com.br. Apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo da Rádio Estadão, Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima! Você ouviu Mentalistas, a vida em discussão, na rádio de quem quer saber.